Jesus é bom, não é? Então, meus queridos, fiquem em pé um pouquinho. Você vai ficar assentado 2 horas, que a minha palavra hoje é um pouco maior. Amém. Não, tá bom. Olha, nós vamos ler o texto pertinente a uma orientação bíblica sobre os pais, e os irmãos vão acompanhar na tela o texto que leremos. Olha lá, está em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. E começa assim, olha que interessante. Filhos, diga, filhos. Todo mundo aqui é filho, não? Pois é, então essa palavra é para nós que somos filhos. Façam o quê? Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Agora é que é bom, né? Diga, honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, diga, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Que eu quero orar agora, abençoar a sua mente, o seu coração. Porque se a gente não estiver ligado na palavra, a gente não é abençoado. Às vezes a gente se distrai. Mesmo você que está aqui, não se distraia com nada agora. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus disse que já estaria entre nós. Diga, Jesus, obrigado. O Senhor está conosco. Porque o Senhor disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. Obrigado pela tua presença, Senhor. Amém? Glória a Jesus. Pode se assentar, meu querido irmão. Então, nós vamos dar uma palavra inicial aos irmãos a respeito da família. E a palavra de Deus já nos orientou. Mas, olha, é difícil ser pai. A palavra é mais para os pais hoje, para os homens da casa. Claro que para as mamães também, mas é difícil ser pai? Vamos fazer uma pesquisa. É difícil ou não é? É difícil? É difícil, sim. É difícil ser mãe? E por que a gente quer ser mãe e pai? É tão difícil, não é? Mas toda mulher quer ter um filho. Todo esposo quer ter um filho, não é isso? Porque nós temos no coração implantado por Deus aquele desejo de procriar, deixar uma descendência, não é? Não é isso? A gente tem o desejo de ter alguém mais em casa. Então, isso não adianta a gente querer negar isso aí. A pessoa quer ter filho. Então, Deus fez isso assim. Por quê que Deus fez isso assim? Para povoar a terra. É o propósito de Deus. Para nos dar aquela alegria que eu sou pai, eu sou mãe, eu sou avô, eu sou bisavô. Nós queremos ter esse, diga, senso de realização. Vamos falar isso? A paternidade é um senso de realização. Nós queremos isso e sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, mas nós queremos, pronto. A gente quer ter um carro, não é? Não quer? Todo mundo aqui quer ter um carro? Quase todos. Aí você sabe que tem que botar gasolina. É difícil abastecer? É. Pagar seguro. IPVA, o que mais? Manutenção. E se você bater no outro, aí que complica tudo, não é? Mas a gente quer ter um carro. Toda vez que eu ando com a minha esposa na cidade, eu vejo aquele mundo de pessoas na fila do ônibus, eu falo, bem, cada um desses gostaria de estar no seu carro. É verdade ou não é? É verdade. Mas a gente quer ter um carro, uma moto, uma bicicleta. E as crianças já começam brincando com o carrinho, não é? Com a boneca.
A gente quer ter isso. Então, é difícil ser pai ou ser mãe. Cada época, vamos falar isso, cada época tem as suas dificuldades. Amém? E cada época tem as suas bênçãos. Amém? Pronto. Nos dias de Davi, olha o problemão que ele teve com os filhos, a confusão, não é? Olha, ele teve problema lá. Mas no fim de tudo, Deus usou aqueles problemas de casa para abençoar a sua descendência. Então, meus queridos irmãos, vamos lá para a primeira discussão do assunto, que é o nosso primeiro ponto, em que nós vamos colocar agora a palavra de Deus. Filhos, vamos ler, obedeçam a seus pais, pois isso é justo. A obediência é um ato de reconhecimento da autoridade que os pais merecem. Olha só, a obediência, essa frase é boa de ser lida, vamos ler? A obediência é um ato de reconhecimento da autoridade que os pais merecem. É o reconhecimento da autoridade. A falta de obediência não reconhece a autoridade. Cuidado com isso. Ah, mas meu pai, é isso, não interessa. A Bíblia não classifica o tipo de pai para ser obedecido. A Bíblia não diz assim, se o seu pai for baixinho, gordinho, magrinho, feio, bonito, você obedece. Não, a Bíblia fala, olha, seu pai é o seu pai. E acabou a discussão. É o ponto final. Então, todos estão trazendo à memória o seu pai, a figura do seu pai. Eu estou trazendo à memória a figura do meu pai. Olha como é que meu pai era. E como é que era o seu. Como é que é o seu. Eu estou falando era porque o meu já foi para a glória. Mas olha a figura que você tem na imagem do seu pai, que está vivo ainda. Cheio de defeitos, não é? É a primeira imagem que nós temos de alguém. Os defeitos. Agora, Deus não está perguntando, Deus não está classificando o pai para que ele seja obedecido. Deus não classifica. Deus não classifica se ele é um pai espetacular, se é bêbado, se é drogado. Não interessa. Ele foi quem gerou você. E a Bíblia diz que você merece obediência, porque na terra ele é a sua primeira autoridade constituída por Deus. Amém, irmão? Não há pai perfeito. O que existe são pais reais, com todos os seus defeitos. Pergunta aos meus filhos, eles virão à noite, porque o culto à noite, então estarão aqui meus filhos, meus netos, todo mundo aqui. Meu genro, que é pastor, mas quantas vezes que eles me falaram dos meus defeitos. Agora, nem por isso eu deixei de ser pai deles. Nem por isso eles deixaram de ser meus filhos. Então, cuidado lá, hein? Para não ressaltar aquilo que não agrada a você e deixar de lado aquela virtude que seu pai, muito bem, todos os pais têm virtude. Então, a obediência é um reconhecimento que Deus te deu aquele homem como pai. E faça o favor de pedir perdão a ele, se você não tem o reconhecido como autoridade. Você vai responder perante Deus. Tá bom? Eu lembro dos defeitos do meu pai como nunca. Mas lembro das virtudes dele como nunca. Sabe, irmãos? Não classifique o seu pai para poder obedecê-lo. Faça isso. Porque Deus o constituiu sobre você. Aquela semente que estava no seu pai, porque sêmen é semente, e só seu pai tinha aquela semente que gerou você. E o gerar é um ato sobrenatural. É uma ordem que Deus deu para a criação. Foi aquele homem
com aquela mulher, claro, evidentemente, gerou você. Glória a Deus. Então, se há alguma coisa para acertar com seu pai, manda uma mensagem, hoje está tão fácil. Ligue. Se você vai encontrá-lo presencialmente hoje, quem sabe merece alguma palavra de perdão, de acerto, mas dá um abraço nele, dá um beijo nele. Eu sinto falta do meu pai hoje, muita. Eu podia tê-lo amado mais. Eu sempre falo isso para vocês. De repente, aqui já pastoreando, eu recebo um telefonema naquela época, não é? Papai está com câncer no fígado. Não é possível. A minha irmã acabou de morrer faz meio ano, morreu novinha lá com seus 20 anos. Teve um negócio chamado encefalite cerebral. Aí você começa a sentir que foi um tempo bom, mas podia ter sido melhor. Vamos dizer isso? Está bom, mas poderá ser melhor. Amém, irmão? Por isso a palavra de Deus para você nesta manhã. Tá? Mesmo que você não concorde com tudo, as orientações que você recebe do seu pai, converse com ele. Ô pai, vamos orar por isso. Quem sabe seu pai não é cristão. Quem sabe seu pai não tem o temor de Deus. Ô pai, vamos orar. Eu acho que não está correto o senhor exigir isso de mim, mas vamos orar, pai. Quem sabe a gente pode chegar a um ponto, não é? De harmonia. Então, eles merecem a nossa obediência, porque são a primeira autoridade que Deus colocou sobre cada um de nós. Amém, querido? Reconheça isso, e a palavra de Deus diz que você vai ter algumas bênçãos. Então, nosso segundo ponto, primeiro é obediência. Agora, vamos ler juntos. Honra teu pai e tua mãe. E vamos ler essa frase. A honra é devida a qualquer autoridade legitimamente constituída. Olha só, os pais estão dentro deste critério. Olha aqui, ó. A autoridade que não é legítima não merece obediência. Não merece. Mas a autoridade do pai e da mãe é legitimamente constituída por Deus, porque eles são as primeiras pessoas a cuidarem de nós, a nos orientarem no que devemos fazer ou não fazer. A preocupação deles em orientar-nos é sempre visando o melhor para nós. Eu duvido que haja um pai e uma mãe queira orientar para o mal. Podem errar naquela orientação, por não terem conhecimento ou da palavra de Deus, ou dos princípios bíblicos, morais, mas a intenção deles é boa. Eu vi quantas vezes eu errei dando orientação e tive que pedir perdão aos meus filhos. Você que é papai e mamãe também, seja humilde, deixa a soberba de lado, e quando você errar numa orientação, chame seu filho ou sua filha e diga: olha, eu errei, me desculpe, porque eu sou um ser humano passível a erros. Não há demérito em você dizer para pai, dizer para o filho: olha, meu filho, me desculpa, me perdoa, papai errou, mamãe errou, vamos orar aqui. Ó Deus, obrigado, que o Senhor nos perdoa sempre quando nós erramos nas nossas orientações, ainda que tenhamos boa intenção. Então, honra, primeiro é obediência. Vamos guardar essa palavra. Primeiro, obediência. Eles são autoridade verdadeiramente constituída. Segundo, é honrar. Honrar é diferente de obedecer. Qual é a diferença em obedecer e honrar? Eu posso obedecer e fechar a cara. É o que fazem as crianças, né? Oh, vai obedecer. Está andando para esse lado, você fala: vira, troca de posição. Troca, senhor, odeio. Tá. Isso é obedecer, né?
Agora, honrar é diferente. Eu fui no dicionário, eu sempre prego isso. Honrar é ter temor reverencial. Vamos falar isso? Honrar é ter temor reverencial. Quer dizer, sim, Senhor. Hoje não se fala mais, né? Sim, Senhor, meu Pai. Ok, tá. Estou diante de uma autoridade. Honrar é ter temor reverencial. Por isso que a palavra diz: honra ao Senhor com todos os teus bens. Tenha respeito para com o Senhor pelos bens que você tem. Olha, a honra é um temor, não é medo. Medo é uma sensação de pavor, mas a honra é um respeito reverencial. Que bonito isso, não é? Quando a gente chega diante do papai e da mamãe e, sim, Senhor, meu Pai, sim, olhando assim nos olhos, aquele respeito, aquela coisa tão linda. Como é da palavra de Deus, aquilo, não é? Deus vai tornando aquilo em um objeto de bênção, honrar. Que bonito, não é? Eu, depois que me tornei pastor, e meu pai já havia falecido, eu fui pesquisar na Bíblia, e eu vi isso, eu não honrava como eu podia ter honrado. Eu não sabia, eu não conhecia essa parte da Bíblia, não é? Quando eu fui aprendendo e conhecendo, eu vi que eu perdi uma chance. Eu fiz o melhor para com os meus pais. Ajudava minha mãe na cozinha. Eu era um matador de galinha, né? Ô, Rubens, mata a galinha lá. E eu pegava a galinha, saca no pescoço. Pá. E daqui 10 minutos já estava na panela, viu? Então, eu sou matador, hein, irmão? Cuidado. De galinha. De galinha. Hoje não mato nem mosquito. Perdi o hábito. Tudo é força de hábito, né? Mas então, aproveite para honrar. Não mato nem mosquito. Não, se me amolar, eu mato mesmo. Então, a primeira palavra é obedeça, a segunda, honre, dê valor, respeite. Aí eu vejo alguns meninos, meninas, colocando apelido no papai. Não fala. Ô velho, maracujá de gaveta, pé na cova. Eu vi, aqui nessa igreja aqui, havia um povo que olhava para os mais velhos e falava, pé na cova. Outro falava, maracujá de gaveta. Não, para, isso é desrespeito à autoridade. Isso não é honrar, não. Isso é chamar maldição sobre si. Tá bom? Então, em terceiro, nós temos mais um assunto. Para tudo correr bem e viver muito. Olha, obediência e honra, vamos falar isso? Nos fazem prósperos e vivemos muito tempo. Essa palavra é dura, hein, irmão? Então, quando você faz isso com autoridade paterna, presta atenção muito agora, aguce a sua atenção. O pai e a mãe são autoridades constituídas por Deus. Então, quando você obedece e honra, você está de conformidade com Deus. E Deus fala, ok, Rubens, prosperidade, longevidade, acrescento sobre sua vida. Amém, irmão? Amém. Olha que promessa grande essa. E olha que eu já estou beirando 76. Aleluia! E olha que não falta nada lá em casa. Amém, irmão? Amém. Olha como é que Deus honra a sua palavra sobre nós, porque o laboratório da fé, tudo que nós cremos tem que ser aplicado em casa. Alguém disse que às vezes nós somos muito bons para consumo externo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, glória a Deus. Cheguei em casa, velho, o que você... Consumo externo. Não, nós temos que ser ótimos para consumo externo, mas temos que ser excelentes para consumo interno. Amém, irmão? Amém. Vamos falar isso? Nós temos que ser ótimos para consumo externo, mas temos que ser excelentes para o consumo interno, para com o filho, para com a filha, para com
o papai, a mamãe, o avô, o tio, não é? Então, essas palavras nos dão encorajamento para a gente lidar com a família. Eu comecei perguntando se era difícil ser pai. Alguns falaram sim, está certo, outros não, está certo. Cada época tem a sua dificuldade. Hoje a meninada está lá, não é? Meu Deus do céu, no celular, o que eles estão vendo? Na televisão dentro do quarto, para quê? Na minha época a gente ficou 5 anos sem televisão. E os 3, era um problema porque eles chegavam na escola, os colegas comentavam sobre as novelas, os filmes, e aí os nossos filhos falavam, nós não temos televisão. Até hoje eles falam, pai, onde é que estava a sua cabeça? Aí nós ficamos 5 anos sem televisão. Mas o que a gente fazia? Os 3, né? Logo que eles chegavam da escola, a gente dava banho, dava comida, ia brincar. De pega-pega dentro da casa, correr para cá, correr para lá, e eu jogava o chinelo nas costas deles, e me escondia, e era uma festa aquela, todos os dias dava um tempo. Chegava no mês de janeiro, todo mundo dentro do Fusquinha, vamos para o Rio Grande do Sul, vamos embora, vamos viajar. Então nós ficávamos brigando dias dentro do carro, aquele calor, não havia ar-condicionado, nem direção hidráulica, nem pista duplicada, nem o Fusquinha aqui. Eu fazia 1.000 quilômetros num dia, ia daqui a Curitiba, né? Então, e a turma comendo biscoito de polvilho lá atrás, e brigando. Havia uns outros biscoitos. Marlene fazia um saco de sanduíche, chegava em Curitiba, já acabou, né? Porque não havia nem dinheiro para comer no restaurante. Era uma coisa, né? Dormia na casa dos irmãos, mas viajava com a meninada, né? Levava lá para a roça, e lá eles conheciam algumas coisas que nunca haviam visto, né? Então, essa interação, enquanto eles estão novos. Aproveita, irmão. Eu vejo pais cujos filhos estão brincando lá, e os pais estão no celular, e as crianças lá sozinhas, ou no celular. Não, irmão, aproveite, porque, da aproximação física, quando novinho, depende do relacionamento futuro quando adulto. Muitos filhos não têm uma boa relação com os pais, porque eles não foram trazidos para os pais quando pequenos em casa. Porque a criança segue uma espiral. Quer ver? Primeiro está na barriga. Eu vejo muitas mães grávidas passando a mão assim na barriga. Acho interessante, né? Porque a criança tem tudo aquilo. Depois, ela sai da barriga e vai para o berço. Já deu uma distanciada. Depois sai do berço e vai? Vai? Não. Primeiro ela engatinha. Já se distanciou um pouco. Depois que engatinha, fica em pé, já sai andando pela casa toda. Depois que chega aos 3, 4, 5, 6 anos, não sei, vai para onde? Para a escola, está bem longe. E aí a espiral vai se abrindo. Depois que vai para a escola, vai para a universidade. Mais longe ainda. Depois vai trabalhar, estudar de noite, que era o meu caso. Aí, só chega para dormir. Aí se casa, vai para mais longe ainda. Olha, irmão, presta atenção nesse negócio. Começa aqui, lá nela, não é aqui não, né? Homem não tem esse poder de gerar. Aí o negócio começa, Pirrone, você tem 2 filhos, daqui a pouco, já cresceu, já foi embora. É um tiro, pá! Aí você pode pensar, mas eu perdi, por que eu não estive mais junto? Por que eu não fui lá orar antes do menino ou a menina dormir, pegar no sono? Ei, você que é pai e mãe, vai lá na cama, olha, papai está aqui, mamãe está aqui, para ler um salmo com você, para orar, para te dar um beijo, para te abraçar. Estabeleça um vínculo, enquanto a turminha está por aí. Porque depois um bandido lá fora pode fazer isso com ele que você não fez. E aí
Não, pode fumar uma droga, teu pai era muito atrasado, não sabe de nada não, isso aí é muito bom, isso te põe lá no paraíso, também te põe no inferno, e vai, não é? Então, convence, estabelece um relacionamento que muitos pais não estabeleceram, muitas mães. Isso vai faltar lá na frente. Faça reunião de família. Ontem, nós fomos chamados subitamente, porque meu genro vai pregar à noite, meus netos vão olhar o som. Então, olha, vem cá, papai, nós preparamos aqui alguma coisa. Sábado, porque amanhã, à noite, a gente estará ocupado. Então, eu cheguei lá, toda a família reunida. Aí uma mesa posta, tudo, cada um levou alguma coisa. Foi tão prazeroso aquilo, foi tão interessante. Oramos, aí nos abraçaram, aí me deram presentes, né? Até eu estou estreando uma camisa. Está bonita? Olha aí. Então, vieram vários presentes. Olha aí, estou bonito, não estou? Olha aí, pode deixar, depois eu calço o meu paletó. Tá. Então, entende? Por que eles fazem isso? Não é bonito? Eles fazem isso. Não é verdade? Vamos tornar o culto mais informal, né? Porque o quê? Eles estão tentando retribuir. Não é que a gente precisa também, diga precisa. A gente precisa do reconhecimento dos filhos, a quem a gente dá tempo, dá dinheiro, dá vida, não é? Então, é tão maravilhoso isso, saber que alguém nos respeita e reconhece o nosso valor. Diga, nós merecemos reconhecimento. Amém? Tá bom. E eu louvo a Deus. Então, eu quero encerrar da seguinte forma. Já falei o suficiente. Quando eu olhei para a mesa, havia 12 pessoas assentadas ontem. Estava todo mundo lá. Neto, nora, genro. Eu falei para minha esposa, de 2 temos 12. Que é isso? Nem eu estava contando com tanta gente. Agora imagine a minha mãe, que teve 7 mulheres e 3 homens. Aí eu pensei, mas chegou muita gente lá em casa. Uns aderiram, né, entraram, outros nasceram lá. E a minha mãe recebeu 7 homens em casa para namorar minhas irmãs. Virou comício a minha casa. E aquele povo vem, e tem que ter muito cuidado quando esse povo chega. Porque eles podem não ter princípios nossos. Fala, princípios. Então, ali começa, às vezes, o perigo. Então, eu vou contar uma história pontual. A nossa filha, Cristiane, que deve estar me vendo lá. De repente, lá pelos 16, 18 anos, me chega ela com um rapaz lá em casa. Aí, passa, lá na sua casa já chegou, né? Já chegou? Já chegou menina lá? Ah, menina já. Rapaz, não. Aí chega um rapaz lá, do nada. Nunca vi. Não conheço. Não sei quem é. Olha só. Não é cristão. Esse é o meu namorado. Falei, prazer. Ramaia. Falei, Ramaia. Nunca ouvi falar esse nome na vida. Olha como é que a turminha traz surpresa. A tua turminha vai trazer surpresa. Vem uma surpresa nova, né? De repente entrando na tua casa. Aí eu falei, Ramaia. Falei, que nome diferente. Eu quero casar com a sua filha. Falei, além de tudo, é ousado. Já na primeira, assim. Não é? Então, é isso que vai acontecer na sua casa. Como lidar com essas novidades? Entendeu, irmão? Então, o que nós fizemos? Recebemos como filho, amamos
e não abrimos mão dos princípios da palavra. Diga amém. A Cristiane o trazia dominicalmente para os cultos, para a escola bíblica dominical, não é? Então, aquele rapazinho, né? Novinho, hoje é pastor da igreja, um dos pastores, me dá muita alegria e se esforça e tem um grande respeito pela minha esposa, pela nossa família, ajuda muito a obra de Deus. Então, veja só, irmão, então vem uma pessoa assim, diferente de repente, e que você pode olhar e dizer assim, será uma grande bênção, amém? Diga forte, será uma grande bênção. Amém? Então aquilo é tão interessante, quando chega alguém, que chegará fatalmente se você tem filho ou filha, abençoe aquela pessoa, não abra mão dos princípios de Deus, leve aquela pessoa a conhecer Jesus, traga para os cultos, faz parte da sua vida de liderança da família, não abra mão. A palavra de Deus diz que pelo seu fruto eles conhecerão. Então, o fruto que você der para aqueles que virão para namorar, para se casar, vai levá-los a Jesus Cristo. Ok? E eu me lembro da época quando eu me encontrei com a Marilene lá no Rio de Janeiro, ela estudava música e eu teologia. Depois de um tempo de namoro, ela falou assim, agora nós vamos a Belo Horizonte, você vai conhecer a minha família. Eu falei, ai, agora está difícil. E eu andava de sandália, com meia, não é? Aquele desleixo, né? Meia com sandália, né? E solteirão. Aí eu tive um problema de dente lá e o dentista arrancou um dente aqui da frente. Aí, não, agora está tudo melhor. Mandei uma. Sandália e meia, né? Faltando um pedaço de dedo, né? Aí, viajamos a noite toda do Rio, né, de ônibus, e chegamos na casa do meu sogro, me recebeu de gravata. Porque ele andava de gravata dentro de casa. Maior que eu, uma voz forte. Muito prazer. Eu falei, muito prazer. Agora, eu não entendo umas coisas. Como é que Deus faz umas uniões assim? A minha é muito atípica, não é? Muito prazer, me recebeu de gravata. E a minha sogra era uma descendente de italiano, né? Mas um carinho, eu acho que eles pensaram assim, poxa, temos que pegar para criar, não é? Literalmente, não, quando você recebe essa turma em casa, tem que pegar para criar. Muitos deles têm que ser recriados em Cristo, amém, irmão? Mas é uma coisa, então foi, não é? E eu sei que eu não tinha emprego, era estudante, não tinha dinheiro, não tinha nada. Faltando dente, falta pedaço de dedo, né? Então, meu sogro deve ter pensado, o que eu vou fazer agora, né? Então, mas acabou que nós nos casamos, a igreja ali da Praça Arra Soares nos convidou, porque ela era, a pastora Marilene já era organista, e os filhos, os meus cunhados e cunhada, já haviam se casado. Veja só o que Deus prepara. Aí o meu sogro falou, olha, já que vocês querem se casar, eu não estava casado ainda, vocês podem morar aqui em casa, que nós estamos sozinhos e a casa tinha 3, 4, 5 quartos. Então foi uma acolhida de Deus através daquele casal. Aí nós começamos a trabalhar como pastor e o quê? Por 5 anos, o meu sogro e minha sogra nos alimentaram com o melhor que havia dentro da casa deles. 5 anos. Glória a Deus. Não fale mal do seu sogro, da sua sogra. Eu tenho gratidão, mas eu me submeti às regras da casa. Nunca em 5 anos
eu abri a boca para discutir, para difamar ou para caluniar. Nunca, 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 nunca. Eu tinha uma reverência e um respeito por aquele casal que criou uma filha, que veio a ser a minha esposa, e por aquele casal que me abrigou 5 anos com a mesa farta, café, almoço, janta, lugar para dormir, muito. Glória a Deus por isso. Preste atenção. Como Deus cria as circunstâncias para nos alcançar com a sua bênção. Vamos falar isso? Deus cria circunstâncias para nos abençoar através das pessoas, principalmente as pessoas da família. Então, eu louvo a Deus por todas as pessoas que me abençoaram para que eu chegasse onde eu estou. Você que está aqui assentado, ou você que está me ouvindo e me vendo, você é um instrumento de Deus para me abençoar. E eu quero ser um instrumento de Deus para te abençoar. Enquanto eu puder e viver, eu quero dar o melhor fruto da vida cristã, para que você saboreie o que de Deus há em minha vida. Vou repetir essa frase, tá? Eu quero dar o melhor fruto cristão. Vamos? Para que você saboreie aquilo que de melhor Deus envia a você através de mim. Então, como que a gente vai saborear Deus se a gente não der o fruto? Pelos frutos os conhecereis. Que maravilha é ser pai. Que maravilha é ser mãe. Que maravilha é ter você aqui. Que maravilha é ter você me ouvindo. Então, eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou dando uma palavra de encorajamento. Desfrute mais da sua família, não é? Os nossos netos beijam a gente, abraçam, carregam no colo, né? Porque a gente fez tudo isso quando eles eram novinhos. Tudo isso, não é? A gente deu o melhor. A Marilene e eu, nós cooperamos para a educação dos netos. E hoje eles servem a Cristo, estão na igreja, trabalham na música, trabalham no som, trabalham, não é? Não porque é obrigado, mas porque eles têm o prazer de servir ao Senhor, como o avô, a avó, o pai, a mãe, na família serve a Deus. Eu e minha casa, vamos dizer forte, eu e minha casa, aleluia, Jesus. Tá bom, podemos aplaudir o Deus que faz a obra? Aleluia. Eu me orgulho de ser pai, de ser avô, porque Deus me proporcionou isso, viu, irmão?